Se você curte a linguagem Lua e quer levar a sério o seu aprendizado da linguagem, a gente recomenda o livro Introdução à Linguagem Lua da Nova Tech, do autor José Augusto N.G. Manzano. Ele é considerado um livro bem melhor, inclusive, que o livro original da especificação da linguagem, e a gente recomenda que você pegue ele aqui pelo link que está na descrição ou na lateral direita do vídeo, onde você vai conseguir um desconto de 16% para fazer a compra online pela Amazon. Não se esqueça, se você juntar mais alguns livros e fizer uma compra com um valor mais alto, você ganha frete grátis para todo o Brasil. Não perca essa chance. Olá, gente, bem-vindo a essa que é a nossa sexta aula de Lua. Nessa aula a gente vai começar um jogo que foi a sugestão de um aluno nosso, de uma pessoa que assiste nossos vídeos, que é um jogo aqui no Brasil conhecido como Jogo da Velha, lá fora conhecido como Tic-Tac-Toe, ok? Para quem não sabe como funciona, o Jogo da Velha é um jogo muito simples, que você jogava quando criança, com certeza. No Jogo da Velha, você tem uma tabela, deixa eu desenhar para vocês, mais ou menos desse jeito, ok? Desse jeito que está aqui na tela, onde um usuário vai marcando X e um usuário vai marcando a bolinha, tá? O usuário que conseguir completar uma linha, seja ela na diagonal, vertical, horizontal, tá? Ganha. Se nenhum dos dois conseguir completar uma linha, como esse exemplo aqui não é, porque aqui tem um X claramente, né, de bolinha, enfim. Se ninguém conseguir completar uma linha diagonal, como essa em bolinha, ou diagonal inversa, assim, como essa bolinha também, né? O jogo da velha, ou seja, ninguém ganha, tá? A gente vai começar hoje a desenvolver esse jogo. A gente não vai fazer como da última vez que eu parei para explicar o básico, porque a gente precisava aprender, né, separar o jogo em funções, separar o jogo em pequenas operações que fazem pequenas coisas bem, tá? Dessa vez a gente já vai jumping right into code, ok, gente? A gente vai começar a criar muitas funções aí. Esse jogo vai ser bem maior que o outro, tá? Porque a gente tem que lidar com N coisas. A gente tem que capturar o nome dos jogadores, a gente tem que tratar a letra maiúscula para que se o jogador escreveu o nome errado, a letra entre maiúscula, a primeira letra. A gente tem que criar uma tabela, que é um tipo de variável que a gente não, ou melhor, um conjunto de variáveis que a gente ainda não viu nessa aula nesse curso nosso. A gente tem que checar qual é o sistema operacional que a pessoa está usando, porque certos sistemas operacionais aceitam certos símbolos, outros não, e a gente vai desenhar a tabuada na tela. A gente tem que validar a entrada do usuário para ter certeza que ele digitou no campo certinho. A gente vai fazer muita coisa. Muita coisa. E esse jogo vai trabalhar com um foco em treinar vocês com listas e listas bidimensionais. Que tecnicamente em Lua ambos são chamados de tabela, tá? E essa é a primeira coisa que a gente vai fazer. A gente tem que explicar para vocês, eu tenho que explicar para vocês isso antes de tudo, tá? Então eu vou saltar aqui, tá? Que é onde a gente tem o interpretador do Lua aberto para dar um exemplo para vocês. Olha só. Isso daqui, deixa eu criar. Lista é igual a abre e fecha curly braces. Eu gosto de usar a palavra em inglês, mas né, pode usar em português. E você nota que normalmente quando a gente vai criar uma variável, a gente só define um valor aqui, né? Ou um olá mundo, que é um texto, um string, ou vai colocar um número, que é um número, né, inteiro, ou de ponto flutuante, se tiver o ponto, etc. Para listas ou tabelas em Lua, porque em Lua tudo é uma tabela, lista, matriz, etc. Enfim, a gente vai usar esse símbolo aqui, de abrir e fechar, e vai colocar os valores que a gente quer dentro. Por exemplo, eu vou colocar aqui olá no primeiro valor, no segundo eu vou colocar um ponto de exclamação, no terceiro eu vou colocar um espaço, no quarto eu vou colocar bem-vindo, fecha, tá? Vírgula. No 5 eu vou colocar um espaço e colocar ao curso, fecha. Depois eu vou dar vírgula, espaço, e vou colocar de novo espaço de lua. Pronto. Tá? Se prestar atenção, é como se fossem várias strings é, 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 encapsuladas, né, dentro desse curly braces, desse par de curly braces. Isso daqui
é o princípio do que é uma tabela em Lua se chama table, mas que é uma lista, isso é uma lista de dados, ok? Se a gente der Enter, vai ver que ele rodou normalmente, tá? E para a gente trabalhar com esse material, a gente tem que dar uma posição, tá? No futuro você vai aprender que existem listas preguiçosas, listas que não têm um índice, uma posição de índice. Nessa que a gente criou, existe. Então a gente pode usar um numeral para poder identificar qual posição que a gente quer abrir. Como se fosse uma variável que tem subvariáveis. É como se isso aqui fosse um armário, tá? E dentro do armário você tem diversas gavetas, onde cada gaveta guarda uma coisa, ok? Então vamos tentar, acima de tudo, printar lista, tá? Dar um print básico que a gente já conhece. Você vai ver que ele vai exibir uma coisa totalmente diferente. Ele vai dizer table e vai te dar essa sequência de caracteres aqui. Essa sequência de caracteres aqui é o local na memória do computador onde está essa tabela lista aqui com todos esses dados, tá? E não é isso que a gente quer, né? A gente quer imprimir uma dessas posições. Vou mostrar para vocês como imprimir o olá, que é a primeira posição. Logo, o índice dela é I, tá? Então vamos colocar lista. Vamos usar o braces, não o curly, o retinho, né? Vamos digitar a posição, que é 1, e vamos fechar. Ali ele imprimiu olá, tá? Mesma coisa, se a gente colocar 2, ele vai imprimir o ponto de exclamação. Se a gente colocar 3, ele vai imprimir o vazio. Se a gente colocar 4, ele vai imprimir bem-vindo. 5 vai imprimir ao curso. 6 vai imprimir lua, de lua. O 7 vai imprimir nil. Por quê? Porque, como a gente aprendeu, nil é nulo. Nulo é não existente, ou seja, não existe uma sétima posição. Entendeu? Então a gente pode fazer o seguinte, vamos tentar imprimir tudo junto? Vamos colocar aqui for underline, que é só um coringa, uma variável que a gente não vai usar para mais nada depois, que é igual a 1, que é a primeira posição da lista, até a posição 6, que a gente já checou aqui, faça, ou seja, for underline igual a 1, vírgula 6, do. Vamos colocar print, lista, abre colchetes, o braces, e em vez de colocar um número, vamos colocar o underline, o sublinhado. Por quê? Porque o underline, ele que armazena a posição do for, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Entendeu? Vamos fechar, vamos dar Enter e vamos finalizar o for. Olha o que vai acontecer. Olá, ponto de exclamação, espaço. Bem-vindo ao curso de Lua. Olha que legal, ele imprimiu tudo, ele foi iterando, ele foi pulando número por número, imprimindo cada posição da lista. Infelizmente, o print ele inclui um pulo de linha, então não fica perfeito. Mas existe uma função que é mais um nível mais acima, que não pré-entende que você quer pular linha, que se chama io.write. Vamos só substituir e vamos ver como funciona. Ali, perfeito. Olá, bem-vindo ao curso de Lua e um terminalzinho, né, que é como a gente fica no final. Então a gente pode fazer o seguinte, vamos fazer esse olá aqui, vamos repetir de novo, tá? Vamos soltar a linha e ele vai ter aqui, olá, bem-vindo ao curso de Lua. Como a lista é uma tabela, a gente pode fazer diversas operações. A gente notou nesse exemplo nosso aqui, né, que ele não pulou a linha depois. Pô, Gustavo, então coloca o print ao invés de alright. Se você colocar o print, vai pular a linha em tudo, a gente já passou por isso. A gente tem que literalmente adicionar um na tabela. Então a gente pode fazer assim, table.insert, olha que simples, é basicamente em inglês. Lista, vírgula, espaço, que é, primeiro, que lista você quer, né, que tabela você quer incluir o dado. E aqui a gente coloca o contra barra N, que a gente já mexeu antes. Vamos fechar o parênteses, dê Enter. Pronto. Vamos tentar rodar de novo aquele código do for, mas vamos colocar 7. Por que 7? Porque agora tem mais uma posição, né? Vamos colocar o 7, da Enter e ver o que acontece. Olá, bem-vindo ao curso de Lua e salta uma linha. Perfeito. Entendeu? É importante você entender que toda string, tá? Ela já é uma lista, tá? Só que é uma lista que ela é imutável, ela não muda, ela tá lá. A não sei que você digite um novo texto, né? Ele
e armazene naquela variável, ele não vai modificar em nada, né? Ele vai ficar imutável. Já a tabela, ela é mutável. Você pode remover da tabela, você pode inserir na tabela, você pode mexer como você quiser, tá? Enquanto para uma string é um pouco mais complicada, tá? É um pouco mais complicado você trabalhar com isso, porque ela é imutável, tá? Então, gente, com esse princípio aqui da tabela, tá? A gente vai começar a brincar. Deixa eu limpar a tela com Ctrl L. Pronto. A gente vai começar a brincar com o nosso jogo, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer, função mais fundamental, que é totalmente obrigatória para a gente precisa criar uma função que crie essa tabela. Obviamente, eu poderia simplesmente colocar no código-fonte, eu estou aqui agora, tá? Colocar tabela, ou no caso, tabuleiro do nosso jogo, é igual a abre e colocando os valores aqui, etc. Tá? Mas quando você tem uma tabela dentro de uma função, tá? Uma função que retorna uma tabela, tá? A gente tem mais versatilidade, porque a qualquer momento a gente pode chamar essa tabela apontando para uma variável qualquer e ela vai apagar aquela informação, vai voltar para o início, tá? Então é isso que a gente vai fazer nessa aula. A gente vai criar um function com o nome de cria_tabuleiro, que não recebe variável nenhuma nesse momento. No futuro a gente vai lidar com isso, tá? E que ela retorne uma tabela. E nessa tabela a gente vai colocar a informação, tá, que a gente quer, que no caso vai ser toda vazia, porque o nosso tabuleiro do jogo da velha não tem nenhuma informação ainda. Então vai ser sempre um par vazio, assim, ó, tá? Seguido de uma vírgula e um espaço. Então a gente já tem 1, 2, 3, tá? 4, 5, 6. Deixa eu colocar os espaços. E aqui 7, 8, 9. Pronto. A gente tem uma tabela. Obviamente existe um problema aí, tá? O jogo da velha ele não funciona assim. O jogo da velha, como eu mostrei para vocês, ele é com linhas e colunas, né? Como que a gente vai solucionar isso? Lembra que eu falei, iníciozinho desse vídeo mesmo, que a lista ou o table do Lua, ela armazena variáveis, tá? Então, assim, o que te impede de você criar dentro de uma tabela uma outra tabela? E o melhor, como que você chamaria essa tabela? Isso é interessante, né? Vamos tentar? Vamos voltar para o interpretador e vamos colocar aqui teste é igual a... Vamos criar um aqui, vamos colocar uma outra lista. Vamos colocar dois valores aqui, vamos colocar não, vamos colocar A e B. E vamos, como se fosse mesmo uma lista normal, criar novamente aqui, colocar C e D. E vamos dar Enter, vamos ver se dá erro. Não deu. Muito legal. Vamos tentar dar um print? A gente já sabe que se a gente der um print em teste, ele vai dizer tabela. Se a gente der um print na primeira posição, o que ele vai dizer? Oh, tabela. Meio que óbvio, né? Mas dentro dessa tabela existe uma outra tabela, né? Dentro dessa lista existe uma outra lista. Será que a gente consegue colocar aqui de novo mais um? Foi. Obviamente eu já sabia, mas é muito legal ver acontecer pela primeira vez. Então a gente já sabe que quando a gente cria uma tabela de tabelas, ou uma lista de tabelas, ou uma lista de listas, como você quiser falar, realmente depende da nomenclatura da linguagem. Se você estiver aprendendo outra linguagem, provavelmente vai ser uma lista, ou em inglês uma array, entendeu? A gente pode chamar posições dentro de posições. Então a gente tecnicamente pode criar uma tabela bidirecional, né, onde tem a primeira coluna, esses três valores do jogo da velha. Segunda coluna, esses três valores do jogo da velha. Terceira coluna, esses três valores do jogo da velha. Né? Então, aqui nessa função a gente faria como? A gente pode, eu acho que separar esses três aqui, vamos Ctrl X, e criar uma outra tabela. Sounds about right. Vamos fazer com a segunda
vamos fazer com a terceira. Eu acho que é isso, né? Para a gente poder trabalhar com isso, deixa eu tentar rodar um código aqui, né? Vamos aqui embaixo, vamos fazer um código para usar essa função cria tabuleiro. Vamos fazer um for. Vamos fazer um for, igual na outra. Vamos colocar for underline é igual a 1, a gente sabe que o limite é 3, do. Ok. Mas aí a gente só vai ter a posição do primeiro, do segundo e da terceira linha aqui, né? Quando a gente precisa de mais do que isso. Vamos criar um for dentro do for? Vamos tentar? For. A gente não pode usar underline de novo que vai dar problema. Então vamos colocar 2 underlines. Igual a 1, 3, do. Ok. Vamos fazer aqui dentro o seguinte. Vamos dar print tabuleiro. E vamos colocar dentro do primeiro colchetes underline, que é a linha. E dentro do segundo, underline, underline, que é a coluna. E agora, obviamente, a gente tem que fechar, né? End. Antes disso, a gente precisa chamar, né, a função. Então, vamos colocar assim, vamos fazer tabuleiro é igual a cria tabuleiro, abre e fecha parênteses. Coloquei mais ao invés de underline. Pronto. Vamos rodar esse código? Vamos vir aqui no segundo terminal, que é o que já está na nossa pasta, tá? E vamos tentar rodar ele. O nome do arquivo é ttt.lua. Então vamos digitar lua 5.3 ttt.lua. Ficou tudo em branco. Mas ele imprimiu alguma coisa. Vamos fazer o seguinte, vamos mexer nessa tabela e depois a gente preenche ela. Vamos copiar e colar isso daqui. Vamos criar um segundo for. Vamos fazer diferente. Vamos, em vez de dar print, vamos só preencher ele com informação. Vamos colocar igual a underline. Né? Vamos colocar igual a underline. Ou melhor, não. Vamos colocar underline, underline. Pronto. Segundo meu raciocínio, se eu não estiver errado, primeiro ele vai preencher o tabuleiro colocando 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, depois ele vai imprimir esse 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vamos ver. Funcionou. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mas aí a gente cai em outro problema, ele está saltando a linha, né, para tudo. Vamos fazer o seguinte, vamos trocar o que eu mostrei antes, que era o io.write, ao invés do print, que ele não salta a linha. E vamos adicionar depois do final desse for, que tecnicamente esse segundo for, ele é só a tabela dentro da tabela, ele não é a tabela principal. E vamos colocar um print vazio, só para saltar a linha. Vamos lá, vamos rodar. Perfeito, olha aqui, 1, 2, 3, salta a linha, 1, 2, 3, salta a linha, 1, 2, 3. Cara, isso é sensacional, assim, a gente finalmente, né, conseguiu, né, fazer basicamente aqui uma tabela, né, um tabuleiro de jogo da velha, tá? A gente vai crescer nisso, tá? A gente vai mexer nesse código bastante, tá? Mas a gente pode entender que esse código principal aqui, ele é a raiz de tudo, ele é o tabuleiro onde as jogadas vão ser feitas, onde as jogadas vão ser comparadas, onde o desenho vai ser exibido na tela, tudo, tá? E esse é princípio do nosso vídeo. Nos nossos próximos vídeos a gente vai ter muito mais hands-on e muito mais conteúdo. Esse primeiro, eu precisei introduzir para vocês o conceito de tabela, o conceito de lista de listas, que é muito importante para esse jogo e muito importante para a programação como um geral. Porque tabelas podem armazenar tudo que você quiser em Lua. Porque em Lua, tudo é uma tabela. Você pode colocar funções dentro de tabelas. Você pode colocar tabelas dentro de tabelas dentro de tabelas. Você pode criar objetos, que é um conceito de programação orientada a objetos, em tabelas. É uma coisa muito legal. Ele é meio que o espírito da linguagem Lua. É uma forma simplificada de trabalhar com vários conceitos como orientação a objetos, listas, etc. Tá?
Então é isso, gente. Por hoje, esse é o nosso vídeo, tá? Eu espero vocês na próxima aula. Esse jogo vai ser muito legal, tá? Eu tô rodando o jogo, né? Testando o jogo de toda forma para deixar ele bem didático antes das aulas, tá? E eu tenho que falar para vocês, o jogo já tá quase com 400 linhas. É um código bem grande, tá? Como sempre, gente, não se esqueçam, aqui está disponível para você o link do nosso Apoia-se, tá? Desse lado aqui. Agora eu tenho quase certeza que é desse lado. Eu vou colocar também no mesmo lado para vocês o canal de Lua no Telegram para você participar, tá? Deve estar aparecendo aqui e daqui a pouquinho vai sumir. E logo depois também o canal, né, que é um canal de notícias, onde a gente não interage muito, é só para informar quando um novo vídeo entra no ar, do canal da gente, tá? Um abraço, gente. Considero que vocês estudem, brinquem bastante com tabelas e parem para pensar no potencial que elas apresentam para vocês no mundo de programação. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.